Querido, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Livro do profeta Isaías, um dos profetas maiores do Velho Testamento, capítulo 46. Nós vamos estar lendo este capítulo, um capítulo curtinho, são apenas 13 versículos. Isaías 46, o versículo 1 ao versículo 13. Isaías capítulo de número 46. Um dos profetas maiores, Isaías 46, nos diz assim a palavra do Senhor: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que façam Deus, e depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembre-se disso e animem-se, pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse, e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem vocês, de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Feche os seus olhos. Pai querido, te rogamos nesta noite, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, fale conosco. Fale com a tua igreja. Fala com cada pessoa que nos assiste, que está cultuando ao Senhor conosco. Que a graça, que a misericórdia, que a bondade do Senhor seja sobre as nossas vidas. Que a tua presença seja real neste lugar e na vida de cada pessoa que aqui está. Que a glória do Senhor invada este lugar. E o teu nome seja em tudo glorificado. Fala conosco, Pai. A minha oração a Ti, com ações de graça, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis estar assentados. Queridos, hoje, culto de Santa Ceia, de celebração da Ceia do Senhor, uma noite especial na presença do nosso Deus. Obrigado pela presença de cada um de vocês que se encontra aqui para celebrarmos a ceia do Senhor.
Eu vou ser bem objetivo, pois nós temos a celebração da ceia, então não vou me delongar na mensagem. Mas eu quero nessa noite pensar com você sobre o tema Yahvé, o Deus vivo. Yahvé, o Deus que vive. Não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Queridos, olhando para o texto sagrado, olhando para o nosso contexto, como acabamos de cantar um lindo hino que fala deste Deus vivo, constantemente nós fazemos menções dessas expressões, declaramos isso, falamos sobre Deus, sobre este Deus vivo, enfim, fazemos inúmeras declarações sobre Deus. A questão é que entre a teoria, a fala e a prática, às vezes existe um abismo muito grande, um contraditório muito grande. A olhar para as Sagradas Escrituras, a olhar para o texto que acabamos de ler, a olhar para a história dos hebreus, nós vamos perceber no comportamento deste povo, do povo de Deus, do povo hebreu, duas situações que podemos aqui ressaltar, do comportamento do povo de Deus. A primeira é que o comportamento do povo de Deus denuncia, dentro do texto que acabamos de ler, a falta de fé deste povo. Lendo o texto, observando o texto, Deus é muito claro, falando através do profeta. Olha, vocês pegam ouro, contratam um ourive, e ele faz um Deus, e vocês adoram este Deus. Deus não está falando para as pessoas egípcias, para os ímpios, Deus está falando para os crentes, se é que assim podemos chamar os hebreus, o povo de Deus, os crentes da época. O comportamento deste povo denuncia a falta de fé. Diante de situações adversas, eles perguntavam, mas quem é Deus? Cadê Deus? E aí iam lá e construíam um Deus para eles adorarem. É fácil lembrarmos o momento do ápice, do auge da carreira sacerdotal de Moisés. Quando Moisés está lá no cume do monte, no momento ímpar da sua vida, histórico, no auge da sua vida ministerial, onde ele está conversando face a face com Deus, há 40 dias, e o povo faz o quê? Esse tal de Moisés já morreu faz muito tempo, e esse tal de Deus, você viu? Eu não vi. Então vamos fazer um Deus para nós adorarmos. O comportamento do povo de Deus denuncia a falta de fé. Às vezes, nem sempre o que falamos, nós vivemos, nós praticamos. Outra situação que podemos observar no texto, que é muito claro, é que este povo tinha uma espiritualidade influenciável. Os crentes hebreus tinham uma espiritualidade completamente influenciável. É só olhar para o texto. Deus diz, mas calma aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão pegando ouro e fabricando deuses para vocês. O povo chega na Babilônia e pouco tempo depois já estão adorando a Baal, já estão adorando a Astarote, já estão adorando a Dagon, já estão adorando a outros deuses, porque foram, na sua espiritualidade, influenciada pelas religiões da Babilônia.
Crentes com uma espiritualidade completamente influenciável. O comportamento deste povo nos revela cristãos com a espiritualidade influenciável. Muito comum nos dias de hoje, cristãos que estão sendo influenciados pelo mundo pecaminoso, pelas narrativas, pelas mentiras pregadas. Quantos pastores estão pregando que a Bíblia Sagrada está desatualizada, precisa ser atualizada. Quantas pessoas, quantos líderes cristãos estão pregando, estão ensinando que a Bíblia Sagrada não é a palavra de Deus, ela contém partes da palavra de Deus. E quantos crentes estão seguindo? Claro, são os seus líderes que estão ensinando. Quantos ensinamentos errôneos, equivocados, porque estão sendo influenciados na sua espiritualidade por este mundo corrompido pelo pecado. Chegaram na Babilônia, pouco tempo depois estavam adorando a Dagon. Estavam no meio do caminho, destino a Canaã. Haviam vivenciado os milagres estupendos na vida deles. Viram a glória de Deus de forma como ninguém nunca viu. E porque Moisés estava falando com Deus, eles construíram um Deus e foram adorar um Deus. Espiritualidade influenciável. Quantos crentes têm sido influenciados em nossos dias, na sua espiritualidade, por tantos ensinamentos mentirosos? Os comportamentos daqueles crentes revelavam a sua falta de fé. O comportamento de muitos crentes hoje revelam a sua falta de fé. O comportamento de muitos cristãos hoje, assim como dos hebreus do capítulo 46 de Isaías, denunciavam a sua espiritualidade influenciável. Hoje também não é diferente. Quantos crentes acreditando em tantas coisas, que não condiz com as Sagradas Escrituras. Mas eu quero trazer à sua mente nessa noite 3 verdades do texto sagrado sobre este Deus, sobre o Deus vivo. Eu quero pensar com você nessa noite sobre 3 grandes verdades sobre o Deus vivo em cuja presença nós estamos, sobre Yahvé. A primeira verdade que eu quero destacar com você nesta noite, está lá no versículo de número 9. Olha o que diz o versículo de número 9. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. A grande verdade sobre o Deus vivo é que Ele é o único Deus. Ele diz através do profeta Isaías: olha, desde a antiguidade eu sou Deus. Desde que vocês não existiam, antes de você existir, eu sou Deus. Não há outro Deus semelhante a mim. A quem vocês vão me comparar? A quem vocês vão me igualar? Pois se não existe outro Deus, nem maior e nem menor, só eu sou Deus. Queridos irmãos, só existe um Deus. O Deus em cuja presença nós estamos nessa noite. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que criou a mim e a você. A sua imagem, a sua semelhança. Não existe Deus menor, nem Deus maior, e muito menos Deus igual. Só existe um Deus, e Yahvé é o seu nome. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus criador de todas as coisas. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos, ao único Deus que vive e reina para sempre.
Aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. O restante não passa de fantasia da imaginação humana. Pegavam ouro e construíam deuses e o adoravam. Os irmãos sabem, toda a igreja sabe que a arca representava ali a presença de Deus sobre a arca. Deus estava, se manifestava através da arca. E os filisteus um dia acharam que eles eram poderosos o suficiente, que eles eram os senhores de todas as coisas. E 1 Samuel 5 registra que os filisteus foram até os hebreus e roubaram a arca. E levaram a arca para Ecrom. Chegando a Ecrom, todos os homens foram tomados de tumores. E aí os homens daquela cidade falaram: olha, assim, desaparece com essa arca daqui, a ira do Deus de Israel é sobre nós, a mão dele é pesada. E aí levaram a arca para Sidom, e todos os homens foram tomados de tumores malignos e começaram a morrer. Porque a presença do Deus vivo é real, porque nós temos um Deus que é vivo, e diante deste Deus existe justiça, existe verdade, existe amor, existe graça, existe misericórdia, mas também existe juízo. Versículo 12, 11, 13, deixa isso muito claro, Deus dizendo: olha, a minha justiça não tardará, e ela virá, o meu juízo virá. Tem muita gente brincando com Deus, tem muita gente brincando de ser crente, tem muitas pessoas achando que podem fazer o que quiser, como os filisteus achavam que podiam fazer, pegar Deus e levar para onde eles quisessem, e colocar em lugares profanos, em lugares sujos pelo pecado. Lá na casa de Ecrom, o primeiro lugar que eles colocaram foi dentro da casa de Ecrom, o Deus dos filisteus. Pela manhã cedo, Ecrom, uma estátua enorme, estava caída em direção à arca. Os sacerdotes levantaram Ecrom e colocaram em pé. No outro dia pela manhã, os sacerdotes entraram e Ecrom estava caído e com os seus pulsos todos dilacerados. E aí os sacerdotes falaram: olha, o Deus de Israel, o Deus vivo, está manifestando a sua ira contra nós. Tire a arca dos hebreus daqui. A presença de Deus é neste lugar. A presença de Deus é na minha vida, na sua vida, na vida de todo aquele que serve a este Deus que é único, e ninguém pode tocar em você, porque você pertence ao Deus que é justo, que é santo, que é fiel e que é verdadeiro. A segunda verdade sobre Yahvé, o grande Deus, o Deus único, o Deus vivo, é que Ele sustém o seu povo. Versículo 3 e o versículo 4 diz: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento até a velhice de vocês, eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei, eu os fiz, e eu os levarei, eu os carregarei, e os salvarei. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que sustém o seu povo. Eu e você, se não morrermos cedo, envelheceremos, ficaremos velhos. Se Jesus não voltar até lá,
morreremos também, mas o nosso Deus não envelhece, Ele não fica gagaia igual nós ficamos, Ele não fica de cabelos brancos, Ele não perde a memória, Ele não se cansa, não se fadiga, Ele continua o mesmo ontem e hoje e continuará sendo o mesmo para todo o sempre. Ele fez eu e você a sua imagem e a sua semelhança. Se estamos aqui, não é porque somos bons, não é porque somos melhores do que ninguém, não é porque nós queremos estar aqui, é porque Ele que nos criou, tem nos carregado em seus braços, tem cuidado de nós, tem nos sustentado e continuará a nos sustentar, porque nós somos os seus filhos e Ele é o nosso Deus. Ele sustenta o seu povo. Estamos chegando ao final de mais um ano, não é porque nós fomos bons o suficiente de escaparmos disso ou daquilo, é porque a graça salvadora do nosso Pai esteve sobre nós, nos sustentando, nos dando graça, nos guiando e nos fazendo mais do que vencedores. É este Deus vivo que nos sustenta e que continuará a nos sustentar. Terceira verdade sobre o Deus vivo que eu quero destacar com você nesta noite é que este Deus, Ele é o Deus soberano. Versículo 10 e o versículo 11 diz: desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente. De uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. O nosso Deus, Ele é soberano. Deus não depende da minha e da sua permissão. Deus não depende e não precisa do meu e do seu conselho, até porque não temos conselho algum para dar a Deus. Mas tem gente que acha que Ele pode. Tem gente que é tão arrogante, que é tomado de uma soberba tão grande, que ele se acha melhor e maior do que Deus. Como esses pastores que têm pregado que a Bíblia precisa ser atualizada, porque a Bíblia está desatualizada. Entende? Ele diz, olha, eu vou cumprir o meu conselho. O que eu planejei, o que eu projetei, eu vou cumprir. As promessas de Deus na sua vida, elas irão cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Satanás não tem o poder de impedir de cumprir na sua vida as promessas de Deus. Ninguém tem o poder de impedir de cumprir na sua vida as promessas de Deus, a não ser você mesmo. Deus dizendo através de Jeremias, no capítulo 18, Deus diz assim, se eu prometer a uma nação que vou abençoá-la, mas essa nação virar as costas para mim e ir após o pecado, então em vez de bênção eu lhes darei maldição. Mas se eu prometer que vou destruir uma nação, e essa nação se voltar para mim, e se converter a mim, em vez de maldição eu darei bênção. Então só eu e você que podemos impedir das bênçãos de Deus se cumprirem em nossa vida, Satanás não. Porque Satanás não tem poder algum sobre a vida do homem e da mulher que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Eu creio incondicionalmente na palavra de Deus. E Jesus diz assim, aqueles que são meus, o maligno não lhes toca. Jesus disse assim, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Satanás pode se levantar e lutar contra você, pode lutar contra mim, mas não prevalecerá, porque sobre a minha vida e sobre a sua vida está um Deus que é soberano e que tem todo o poder em suas mãos. Querido,
Querida irmã, gostaria que você entendesse isso nesta noite, que você está diante de um Deus que é soberano. Não está sujeito à vontade e nem condicionado à vontade de ninguém. Ele é Deus e por isso Ele é Deus. Deus vivo, que nós estamos em Sua presença nesta noite. Ele continua com todo o poder em Suas mãos. Ele continua governando o universo. Ele continua no controle de todas as coisas. Agora eu gostaria de perguntar a você: em quem você tem crido? Em quem você tem posto a sua confiança? Em quem você tem posto a sua esperança? E eu te convido a fazer uma reflexão, não olhando para aquilo que você fala, para aquilo que você declara, mas sim para os seus comportamentos. Porque são os seus comportamentos, são os meus comportamentos que denunciam aquilo que eu creio ou que não creio. Não é o que eu falo. Falar é muito fácil. Escrever coisas bonitas é muito fácil. A questão é o que eu faço. A questão é os meus comportamentos. 40 dias que Moisés está na presença de Deus e o povo está lá, dizendo crer em Deus, mas construindo um bezerro de ouro. Poucos dias haviam chegado na Babilônia, e com profetas como nunca teve na face da terra no meio deles, e em poucos dias eles estavam adorando a Dagon, adorando a Astarote, e dizendo crer em Deus. São os meus comportamentos que revelam a minha fé. Será que o Deus que você diz crer, de fato, na prática, Ele é soberano sobre a sua vida? Coloque-se em pé.